tarde a todos. É um prazer tê-los novamente em mais o IEP Talk, aqui pela Câmara Técnica de Processos e Engenharia Mecânica, né? Nós estamos convidando o Guilherme Gomes, que eu vou apresentar para vocês na sequência. O Guilherme, então, vai trazer esse assunto que é a parte de Supply Chain, SOP, tá? Vai explicar, basicamente, para todos vocês o que significa. Em nome do IEP Paraná, em nome do presidente Horácio Guimarães e do nosso diretor técnico Ferruccio Kocinski, agradecemos a presença de todos vocês. Lembrando que essa apresentação ficará gravada no nosso canal iep.org, dentro do YouTube, tá? Então, amanhã, meio-dia, já vai ter o link pronto dessa apresentação no YouTube, que pode ser compartilhado com todas as pessoas que não puderam ver o evento de hoje. Então, o evento hoje será feito, então, das 17 às 18 horas, e das 18 às 18h20 é a parte de perguntas. Ali no Zoom embaixo, vocês podem ver que existe a aba QEA, Question and Asks, ou seja, ali vocês entram e fazem as perguntas que vocês quiserem fazer para o Guilherme, no sentido de poder estar, vamos dizer, elucidando todas as dúvidas que forem apresentadas aí durante a apresentação do conteúdo de SOP, né? Então, o Guilherme Gomes, ele é engenheiro de produção pela UDESC, ele é pós-graduado em gerenciamento de projetos pela PUC Paraná, é mestre em Supply Chain Management pela Zaragoza Logistics Center, MIT, o Global Scale Network. Atualmente, o Guilherme ele é sócio da Value Chain Consultoria e ele é responsável por soluções em Supply Chain. Possui certificação pela API, APIX, em CPIM, Certified in Production and Inventory Management, e Scrum Master pela Scrum Alliance, o qual fizemos duas palestras aqui, Guilherme, sobre Scrum, achei, do Agile também, inclusive um deles, palestrantes dos Estados Unidos, muito legal mesmo. Se você quiser falar na sequência para nós de Scrum, uma próxima palestra, será legal. Muito bem-vindo. Tá? Proficiente em inglês e espanhol, tendo vivência na Espanha e no Canadá. Ele é especialista em SOP, que é o assunto que nós vamos estar falando hoje, em SOE, MRP, DRP, APS, PPCP e MPS. Tá? Então, são várias siglas, né? Muitas coisas, praticamente as siglas são em inglês, né? Dentro da área de produção, de gestão de produção, muitas delas a gente já está acostumado a escutar no dia a dia. Guilherme, seja bem-vindo, tenha uma excelente palestra. Qualquer coisa que você precise, estamos à disposição sua. Muito obrigado, Moura. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, sendo engenheiro de formação, né? Tendo escolhido isso como profissão, estar participando aqui de um ecossistema do tamanho do de vocês, com a importância que vocês têm, né? Com todo o histórico que vocês têm aí de colaboração para essa comunidade. Realmente é um motivo de grande prazer para mim, como profissional, e para a Value Chain Consultoria, que é a nossa empresa. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, por gentileza. Bom, pessoal, o objetivo da minha apresentação hoje é falar um pouquinho sobre supply chain, mais especificamente de um processo que vem ganhando muita envergadura no contexto de gestão da cadeia de suprimentos global e também no Brasil, principalmente nos últimos anos, que é o processo de S&OP, de Sales and Operations Planning. Então, antes de eu entrar um pouquinho sobre o que é o processo em si, eu gostaria, né, de rapidamente apresentar a Value Chain Consultoria, imaginando que quem está aqui nos assistindo hoje não estava semana passada. Semana passada, a minha sócia, Ana, teve a honra também de fazer uma palestra, apresentou um pouquinho da empresa. Eu gostaria de gastar e investir 5 minutinhos para apresentar para vocês como que nós trabalhamos. Bom, o Moura já me apresentou de pronto, né? Mas recapitulando só um pouquinho de alguns aspectos que eu acho importante a gente comentar. Eu tenho, atualizando aqui, tenho 13 anos de experiência na área de Supply Chain Planning, especificamente. Supply Chain é uma gama bastante grande, podendo ir desde compras, né? Planejamento,
logística, transportes, tudo mais, a minha principal expertise é na parte de planejamento da cadeia de suprimentos, que a gente costuma chamar de supply chain planning. Tá? Eu atuei em algumas empresas, né, como o Grupo Merriquem, que é mais conhecido como Amanco Tubos e Conexões, o Grupo Boticário, de Curitiba, na Karsten SA, e fui gerente de supply chain na Porto Belo, antes de ser sócio atualmente na Value Chain Consultoria. Sou engenheiro de produção, formado aqui na nossa querida Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, no Centro de Ciências Tecnológicas, aqui mesmo na cidade de Joinville, de onde eu falo e resido atualmente, desde aí de 2007 eu tenho um vínculo com essa cidade. Fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos pela PUC, né, em Curitiba, e fiz um mestrado em supply chain, um mestrado profissional, um mestrado não acadêmico, na Zaragoza Logistics Center, na Espanha, né, na cidade de Zaragoza. Para quem não conhece, Zaragoza aí atualmente a quinta ou quarta, não tenho esse dado de cabeça agora, mas a quinta ou quarta maior cidade da Espanha. Ela é uma cidade muito logística, porque ela fica entre Barcelona e Madrid, e também fica na divisão com a França. Então, ela liga essa região ibérica, né, Espanha e Portugal, com o restante da Europa. Então, são comuns muitos centros de distribuição, muitas fábricas lá, como da General Motors, da Bosch, da Zara, Inditex, entre outras grandes multinacionais. E aí, o MIT dos Estados Unidos de Boston, junto com a Universidade de Zaragoza, uma universidade pública de Zaragoza, fundaram, em parceria, a Zaragoza Logistics Center, que é uma instituição para lecionar supply chain em diversos programas de mestrado, de doutorado, de PhD e tudo mais. Então, tanto eu quanto a Ana, na oportunidade, nós participamos de um processo seletivo de bolsas aqui na América Latina e fomos premiados, fomos contemplados, então estudamos nessa instituição aí por um ano. Eu tenho uma certificação pela EPICS. A EPICS hoje, ela até mudou de nome recentemente, há poucas semanas. Ela se chama agora ASCM, Association for Supply Chain Management. É uma instituição americana, né, que estuda, pesquisa e certifica profissionais na área de supply chain. Então, eu tenho uma certificação que é conhecida como CPIM, que é o certificado em gestão de produção e estoques, traduzindo para português. E também a certificação, como o Moura falou, de um tema que eu gosto muito, que é o Scrum, né, que na verdade é a metodologia ágil. A gente se especializou no framework Scrum como uma tentativa, um objetivo de flexibilizar os nossos projetos de consultoria e tornar eles mais vivos e mais ágeis através das rodadas, né, dos sprints, rodadas de planejamento e execução num tempo mais curto, né, mudando um pouquinho aquela abordagem de PMBOK, vamos dizer, que foi o que eu estudei basicamente aqui na gestão de projetos lá na PUC. Então, eu gosto muito dessa área também de gestão de projetos voltada para a área de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Para quem não esteve semana passada aqui, gostaria de apresentar também rapidamente a minha sócia, que é a Ana. A Ana também é formada em termos de formação muito parecida com a minha, ela também é formada em engenharia de produção pela UDESC, fez uma pós-graduação na PUC, só que não em gestão de projetos, mas sim em Lean Manufacturing, que é a área que ela é especialista, e depois fez o mestrado junto comigo. A Ana atuou aí alguns bons anos aí na Embraco, né, que hoje chama Nidec, Global Appliance, fabricante de compressores herméticos aí para as nossas geladeiras e, enfim, né? Acho que todo mundo que é da região sul, pelo menos, deve conhecer a Embraco. E já nos últimos 5 anos, antes mesmo de formar a Value Chain Consultoria junto comigo, já atuava na área de consultoria, tendo experiência em projetos na China, na Eslováquia, no México e em outros países. Nós atuamos como Value Chain Consultoria em 2 áreas, são as nossas expertises. A primeira área é a área de Supply Chain Planning, onde a gente diagnostica, melhora ou mesmo implementa do zero processos de forecast, né, de previsão de demanda, processo de S&OP, que é o objetivo maior do nosso encontro aqui hoje, de S&OE, que é um par do S&OP, dos tradicionais processos de PCP ou PPCP, né, Programação e Controle de Produção, DRP, distribuição da produção das fábricas para os centros de distribuição, gestão de estoques e políticas de estoques. E aí temos ferramentas também de control tower, né, de torres de controle e de flexibilidade para melhorar, vamos dizer assim, o aspecto de cliente cêntrico das organizações.
E a nossa segunda área é a área justamente de gestão industrial, onde a Ana é muito especialista, onde a gente atua basicamente com a implementação da filosofia e todas as suas ferramentas, né, de Lean Manufacturing, do sistema Toyota de produção, né, e em projetos específicos também de layout, de projetos de redução de custo, projetos de métodos, aplicação de métodos e tempos, e projetos de melhoria de produtividade, né, de implementação do indicador de produtividade industrial, do OE, e o deployment desse indicador aí para buscando redução de custo e melhoria de produtividade industrial. Nessas duas áreas, a gente atua de 3 formas. A primeira forma é a consultoria, que é o nosso core business, posso dizer assim. Capacitações, né, sejam elas abertas como in company, e também a parte de capital humano, que é recrutamento e seleção focado só nessas duas áreas, né? A área de supply chain e a área de gestão industrial. Então, basicamente, é assim que a Value Chain, é nesse escopo que a Value Chain atua e com essas 3 soluções aí para proporcionar para os nossos parceiros aí jornadas de transformação bastante completas nas áreas, né? Nossa experiência inclui aí projetos, apesar de termos 2 anos de fundação, experiências inclui México, Brasil, Espanha, Eslováquia e China, né? Alguns resultados que a gente já obteve ao longo dessa trajetória. Em termos de supply chain, né, a gente já conseguiu aí numa média das empresas que a gente já atuou, uma melhoria na pontualidade de entrega do cliente, né, no nível de serviço ao cliente de 7%, junto a uma redução no nível de estoque das empresas, um valor bem significativo de cerca de quase 1/3, ou de 32%. Na área de gestão industrial, a gente obteve uma média de 10% da redução da mão de obra direta, né, nos processos produtivos. E isso representa mais ou menos um save, uma vantagem, né, de custo de transformação anualizada para essas empresas na casa de 15 milhões de reais. Então, são 4 indicadores que a gente gosta de mostrar para trazer um pouquinho dos resultados que a gestão industrial, que a aplicação de supply chain planning consegue trazer para as empresas. Bom, pessoal, a minha apresentação é uma apresentação curta, tá? Eu estou imaginando que, como estamos falando de um instituto de engenharia, não existem só engenheiros de produção aqui nesse ambiente, nesse ecossistema, então eu imagino que existam pessoas com diversas visões da empresa e acredito também que não exista tanta profundidade assim por parte dos participantes no tema de S&OP, ou pelo menos na maioria. Então, a apresentação está voltada para contextualizar primeiro, né, a nossa situação atual que deveria ser pós-pandemia, mas ainda é a situação de pandemia, e como que o S&OP se encaixa e consegue ajudar as empresas a superar esses obstáculos, né? Fazer um alinhamento, né, e apresentar para vocês, de uma maneira simplificada, mas não tão superficial, o que é o S&OP, né? O que é o processo de Sales and Operations Planning, apresentar os níveis de maturidade que se pode obter na implementação desse processo nas empresas e os resultados que podem trazer, né? E apresentar também para vocês os fatores críticos de sucesso, para quem eventualmente já tem na sua empresa, participa de alguma forma, quais são os limitantes, vamos dizer assim, os fatores que impedem que a empresa evolua a sua performance do processo de S&OP nas suas empresas. O que geralmente no mercado acontece que impede as empresas de irem para frente nesse sentido. Tá? Então, são basicamente quatro tópicos que nós vamos tratar. Eu trouxe aqui para vocês uma notícia. Essa notícia ela saiu já há algum tempo, mas é uma notícia que ela permanece super atualizada, né? Apesar de ela ter saído lá em outubro, hoje nós estamos em março, quase 6 meses depois, mas ela permanece super atualizada pelo que a gente vê nos nossos noticiários. Eu trouxe especificamente essa porque ela tem uma abertura, uma granularidade de informação bastante interessante para a gente analisar. A notícia é uma notícia da Veja, que traz como manchete que 2/3 da indústria estão com dificuldade para comprar matéria-prima, né? Então, a gente tem trabalhado aí com empresas de segmentos diversos, de tamanhos diversos, e a reclamação, né, ou as dores, elas são bastante parecidas, né? Falta aí desde do papel ao aço no mercado. E quando se acha com um preço bastante inflacionado, vamos dizer assim, né?
Então, essa pesquisa foi uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, do CNI, né? E ela trouxe alguns dados interessantes. Primeiro, que 2 a cada 3 empresas relatam dificuldades de parada de produção ou quase parada de produção por falta de insumos. Semana passada mesmo, né, para contextualizar isso em mais curto prazo, acho que todos vimos uma notícia da General Motors, né, da GM, que está parando a linha de produção do Onix por 3 semanas. Não sei se está parando, se já parou, não lembro exatamente qual que era o sequenciamento disso, mas o fato é que o carro mais vendido do Brasil, né, o automóvel mais vendido do Brasil, está com a sua linha a ser parada por falta de insumos por 3 semanas. Né? Então, é um fato super importante dentro do cenário, que representa também o cenário para as outras indústrias que não só as automobilísticas. Né? Eu acho que a indústria automobilística ela representa muito bem, às vezes, um contexto macroeconômico, seja no Brasil ou mundo afora. E essa notícia ela trouxe outros dados bastante interessantes. 44%, né, das empresas que foram entrevistadas que participaram dessa pesquisa afirmam que convivem com atrasos de entregas para o cliente. Então, o cliente tem sentido muito isso, como reflexo desse cenário. 44%, quase metade das empresas entrevistadas, estão com seus níveis de serviço ao consumidor, ao cliente, muito baixos ou afetados de forma significativa. Há poucos dias mesmo, a gente estava numa reunião com um cliente, os indicadores de OTIF, On Time in Full, que é um dos principais indicadores de nível de serviço, estava beirando aí 20%, 30%, né? Quando o normal é 90%, 95% ou até mais. Né? Então, existe um grande problema para nós consumidores em relação ao que nós temos visto no mercado. E aí, essa pesquisa ela perguntou para essas empresas quais são os motivos que elas identificavam que estão por trás desse cenário crítico aí na cadeia de suprimentos. Então, 38% respondeu que existe uma incapacidade de aumentar a produção. 47% que existe uma falta de estoque generalizada dos seus fornecedores e 41% afirmou que a demanda está muito acima da capacidade. Então, achei interessante trazer isso para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Vocês percebam que, para todos esses fatores aqui, são fatores importantes, mas, pelo menos na minha opinião, eles não representam causa raiz do problema. Né? Existem alguns porquês por trás disso. Por que está faltando estoque? Por que estamos convivendo com uma incapacidade de aumentar a taxa de produção? E por que deixamos com que a demanda estivesse muito acima da nossa capacidade produtiva? Isso mostra que existe uma falha generalizada de planejamento da cadeia de suprimento por parte de grande parte das empresas, que tem afetado outras empresas direta ou indiretamente. E aí o S&OP ajuda muito nisso, porque o S&OP também pode ser traduzido, né, e foi por muito tempo usado no Brasil essa expressão, planejamento integrado de vendas e operações. Né? É conseguir, de alguma forma, traduzir o que o mercado demanda no futuro para a empresa e traduzir isso em planos factíveis para a própria empresa e para os seus fornecedores, né? Para a sua cadeia de abastecimento. Sabendo o que eu vou demandar, o que o mercado vai demandar de mim mais à frente, eu consigo planejar minha produção, planejar minha capacidade, planejar minhas compras, minha logística, tudo para ter um melhor balanço entre oferta e demanda, né? Uma outra pesquisa também trouxe aqui para vocês, isso aqui de outra fonte, se não me engano, é a Isto É. Posso estar enganado, mas se não me engano é Isto É. Essa pesquisa trouxe uma visão de que, com o home office que a gente tem vivido ainda, os líderes nas operações dentro das empresas perderam muita produtividade porque a comunicação piorou muito. Né? Quando a gente fala pergunta em qualquer aspecto, não só no aspecto logístico, no aspecto de gerenciamento da cadeia de suprimentos, mas em qualquer setor da empresa, em qualquer segmento de empresa, quais são as principais dificuldades de dia a dia para gerir essa empresa, sempre se fala muito em comunicação, né? A eficácia, a eficiência da comunicação, seja dentro do departamento ou entre departamentos. E essa pesquisa mostrou que, para 52% dos gestores na linha de frente, houve uma significativa
perda de acesso a informações. As informações passaram a ser mais difíceis de conseguir e, consequentemente, de serem compartilhadas e de serem digeridas, se assim posso colocar, dentro das empresas. E também mostrou que a comunicação em si no ambiente empresarial, ela sofreu uma piora significativa para mais ou menos 76% dos entrevistados, que ou falaram que 45% falaram que a perda, né, em termos de comunicação dentro da empresa foi muitíssimo alta, vocês vejam que quase metade dos entrevistados, né, classificam como máxima esse impacto, e outro 31%, quase um terço, considera que isso foi muito alto. Então, o que acontece? Isso aumentou, querendo ou não, o que a gente chama de silos departamentais, né? Nas empresas, a meritocracia, com esse nome ou sem esse nome, ela, por mais que traga excelentes benefícios, ela traz alguns impactos, que é cada departamento, cada área, cada processo pensa no que é melhor para si e não necessariamente no que é melhor para a empresa como um todo, né? E aí isso vai criando barreiras departamentais, porque o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o global, né, geralmente é o que é menos pior para todos os departamentos, mas não o que é melhor para departamentos específicos, né? Então, até pouco tempo também a gente conversava com algumas empresas, uma até de Curitiba, e um diretor de logística comentava disso bastante incisivamente. Olha, nós tivemos uma série de avanços, né? Avanços em termos de qualidade, avanços em termos de sistemas informáticos, nós desenvolvemos coisas que nós levaríamos 5 anos, nós desenvolvemos em 5 meses, até menos de 5 meses, né? Com um custo super adequado. Mas nós perdemos uma coisa muito importante, que foi a comunicação e a visão holística dentro da nossa empresa, né? Cada vez mais as negociações e o jogo de interesse ficou mais complicado de lidar, porque os departamentos, com o home office, com o advento de tudo isso, começou a ficar cada vez mais fechado em si, né? Olhando para o que é melhor para si e não o que é melhor para a empresa. Então, eu trouxe essas duas reportagens para a gente discutir, começar a abrir o tema, porque quem tem certamente um processo de S&OP já mais estruturado, com mais investimento, mais maduro, certamente sofreu menos com isso. Porque o principal benefício do processo, existem alguns benefícios que a gente pode medir, eu vou mostrar para vocês alguns benchmarks aí do que as empresas conseguem obter financeiramente em outros indicadores com o S&OP, mas para mim o principal benefício do S&OP é um benefício que não se mede, não se quantifica diretamente, que é o poder de integração dentro da empresa, seja na horizontal ou na vertical. O que eu quero dizer com isso? Na horizontal é conseguir fazer com que os departamentos converjam para o mesmo objetivo comum, que olhem os mesmos números. E no aspecto vertical é conseguir que vários níveis hierárquicos dentro da empresa também estejam nessa mesma corrente de integração. E esses benefícios se traduzem depois em benefícios de nível de serviço, de redução de custo, de melhoria de entrega, de uma série de outros benefícios. Então, eu trouxe para vocês aqui um vídeo também, para não ficar falando tanto, né? Para explicar para vocês um pouquinho como é que o S&OP, quais são os sintomas que o S&OP combate, além dos que eu já mostrei nessas duas reportagens, e um pouquinho depois nós vamos falar como é que ele atua, né, operacionalmente fazendo isso, para que vocês tenham uma visão mais clara e mais aprofundada do que é o S&OP. Deixa eu só mudar aqui a minha tela.
pessoal, é um vídeo curto que ele mostra, né, com algumas frases já que a gente convive muito no meio empresarial, no quem trabalha dentro da cadeia de suprimentos em alguma das suas vertentes, que acontece muito nas empresas, né? Esse slide aqui traz um pouquinho, né, desses sintomas que o SNOP consegue combater do ponto de vista do cliente, do ponto de vista das nossas operações internas e dos nossos fornecedores. Então, eu não vou nem entrar em cada um desses aqui, porque eu consigo resumir tudo isso através de dois bloquinhos de conversa que a gente escuta muito quando vai fazer consultoria ou quando recebe treinamentos de supply chain, e existem diversas áreas participando desses momentos. Então, quando a gente vai falar geralmente com área comercial, área de vendas, né, e pergunta quais são as principais dores de cabeça no gerenciamento aí do seu dia a dia dentro do supply chain, existe uma rixa muito grande com a área de operações, né? Então, de uma forma ou de outra, nos primeiros 10 minutos de conversa, uma frase muito parecida com essa, ela é dita, né? A produção só produz o que interessa, só produto que dá volume, que dá peso, que dá metragem, né? E o que a gente, como comercial, precisa, que o cliente está demandando, nunca tem estoque, o que tem não serve, a gente precisa esperar, muitas vezes o cliente não tem paciência para esperar, muitas vezes quando espera a gente atrasa, então sempre dá esse problema. A sensação que a área comercial tem é de que a produção, a área de industrial, a área de operações, ela está preocupada muito em produzir o que dá volume, o produto pão quente, o produto que não dá setup, o produto que consome menos mão de obra, que consome menos custo de transformação, vamos dizer assim. Quando a gente fala, por outro lado, com a área de produção e os entrevistas, também nos primeiros 10 minutos de conversa, em algum momento surge um comentário muito próximo com isso. O comercial só vende o que não tem em estoque. O que tem no estoque nunca serve, né? Puxa, a gente está com o estoque cheio, tem não sei quantos milhões de estoque no pátio. Muitas vezes estão precisando, né, armazenar em outros lugares, enfim, né? E está sempre faltando. Estamos sempre devendo, estamos sempre atrasados. Então, parece assim que o comercial só vende o que não tem no estoque. Então, existe também pelo lado da operação, né? Quem trabalha no lado da operação também sabe muito bem disso, já ouviu com certeza essa frase com essas palavras ou com outras palavras em algum momento, que existe essa percepção também aí de que a área comercial não atua em favor da operação da empresa. E também tem o pessoal do se eu soubesse, que é o principal que o SNOP quer evitar. Já vou explicar como. Se eu soubesse que tinha essa capacidade disponível, eu tinha vendido mais, né? Se eu soubesse que existia recurso de matéria-prima para fazer esse produto, já teria desenvolvido. Se eu soubesse que existia capacidade de algum fornecedor ou habilidade de algum fornecedor para fazer determinado tipo de família de produto, também já teria feito. Se eu soubesse de tudo isso, a informação não chega ou não chega a tempo. Por outro lado, a produção também gosta muito do se eu soubesse, né? Se eu soubesse que esse pedido ia entrar, estava com a máquina parada semana passada, ou estava com a máquina fazendo outro produto para estoque semana passada, porque eu não sabia que esse pedido desse item entrasse, não tinha produzido. E agora o cliente quer o mais rápido possível, vou ter que fazer um setup que é mais custoso, vou ter que fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de compra de matéria-prima de uma forma mais cara, né? E se fosse semana passada, isso teria saído muito melhor para a empresa como um todo. Mas como eu não sabia, eu não tinha esse planejamento, essa visão, essa informação, essa colaboração entre as áreas, eu acabei não fazendo. Então, o SNOP trabalha muito com isso, né? Trabalha muito através de um processo integrado e contínuo, ou seja, ele é um processo cíclico, né? Ele tem uma frequência pré-determinada, que geralmente é mensal, né? Que trabalha no planejamento do negócio no nível tático. Veja que eu estou falando duas coisas aqui importantes. Eu estou falando do planejamento do negócio, não estou falando só de sales ou vendas e operações, mas de uma forma mais integrada, mais abrangente. Então, aqui nesse processo, vai participar o RH, vai participar marketing, vai participar a área de desenvolvimento de produto, né? Vai participar a área de manutenção, a área de qualidade, a área de Lean. E eu não vou olhar só
para a minha operação interna, mas eu quero trazer também para a mesa os principais stakeholders, seja para o lado dos clientes ou seja para o lado dos fornecedores. E eu quero fazer isso através do S&OP no nível tático. Veja, eu não quero fazer isso no nível estratégico, nem no nível operacional. Eu quero fazer isso no nível tático. Proporcionar, com isso, os benefícios do sincronismo, né, do alinhamento e da orquestração, também posso dizer, da cadeia de suprimentos como um todo. O S&OP surgiu nos anos 80, lá nos Estados Unidos, com um professor da Universidade de Ohio chamado Thomas Wallace, foi um dos precursores aí do processo, porque ele teve uma sacada muito interessante, que foi o quê? Ele percebeu que nos anos 60 havia se desenvolvido uma ferramenta de gestão empresarial muito importante chamada de Business Plan, ou planejamento integrado do negócio, se chama, né, planejamento estratégico, existem vários nomes para isso. Então, o que acontecia? O presidente e os principais diretores da empresa eles se reuniam ao final do ano, ali por outubro, novembro, planejavam um negócio para daqui 5 anos, daqui 2, 3, 4, 5 anos, com uma baixa granularidade de informação, ou seja, não se tinha muito detalhe por trás desse planejamento. O planejamento é quanto que nós vamos faturar, quanto que nós vamos crescer, qual que vai ser a margem, qual que vai ser o estoque, qual que vai ser as despesas, de uma maneira muito macro. E aí isso tinha 2 problemas. Primeiro, essa falta de detalhe para que a operação, né, num outro nível, no dia a dia, conseguisse entender isso e tomar as decisões de dia a dia com base nessas diretrizes. Esse era um problema. E o outro problema é que, dada essa rodada finalizada essa rodada de discussões, esse documento e todo esse planejamento ia para uma gaveta, né, e não desdobrava para o chão de fábrica, né? Então, existia um gap entre o nível estratégico e o nível operacional. E aí que surgiu o S&OP, como uma ferramenta de gestão tática do negócio. Então, estamos falando de um horizonte de médio prazo, não é curto, nem curtíssimo, nem é longo. Médio prazo, eu estou dizendo, de 3 meses a 18 meses, em alguns casos a 24 meses para frente, para planejar o negócio com uma granularidade maior. Geralmente, a gente consegue ver as coisas aqui em termos de família de produto, né? E também consegue ver as coisas em unidade física, não só unidade monetária, como é lá no planejamento estratégico, geralmente, para dar suporte para que as decisões do dia a dia possam ser tomadas com base num plano mais conciso, mais factível, mais atualizado do que o planejamento estratégico. Então, nesse contexto foi que surgiu o S&OP, lá em 1980, meados de 1980, isso começou a se difundir nos Estados Unidos, começou a ganhar outras capilaridades, e até chegar no Brasil isso levou algum tempo, né? Então, nos últimos 10 anos, a gente vem escutando o termo S&OP com mais intensidade. Porém, muitas vezes, o que a gente tem escutado, eu digo que é a maioria das vezes, depois eu vou mostrar alguns números para comprovar isso, a gente está falando de processos que já existiam, que foram chamados de S&OP, mas na verdade estão um pouco distante do que deveria ser, com base em melhores práticas, com base em literatura. Muita gente confunde S&OP com uma reunião que acontece com o presidente no final do mês, e não é uma reunião só, a reunião é importante, mas existe todo um caminho a ser percorrido antes dessa reunião. Muita gente confunde S&OP com um software, uma tecnologia, ou mesmo uma planilha de Excel que foi montada para esse propósito, e não é só isso, é muito maior. É um processo que abrange pessoas, tecnologia e dados, né? Então, existe uma série de desmistificações aí que a gente precisa fazer para aumentar o nível de maturidade com que o S&OP é aplicado, principalmente no Brasil. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor também do que eu falei, eu gosto muito dessa pirâmide, que é uma pirâmide que a Apex trabalha bastante em cima dela, que mostra como que funciona a hierarquia de planejamento da cadeia de suprimentos nas empresas. Então, tudo começa, como eu falei, com um business plan, que ele tem uma visão, um horizonte para frente de 2 a 5 anos, e ele é anualizado. Geralmente, tem uma frequência de atualização dessa informação só uma vez por ano. Então, a frequência de atualização é baixa, né? Hoje as coisas mudam muito mais rápido do que isso.
Depois vem o S&OP no nível tático, que já é uma ferramenta, já um processo mensal, que já tem uma granularidade, porque a gente está falando aqui das famílias ou dos grupos de produtos, e já tem um horizonte de médio prazo, que está olhando, preocupado com o terceiro até o 24º mês. E aí isso desdobra para a execução, que são essas duas camadas aqui, uma chamada de Master Scheduling, ou Plano Mestre de Produção, que muita gente já, com certeza, já ouviu falar, que aí já tem uma frequência semanal, um nível de detalhamento bastante grande, já vai no nível de detalhamento de produto final, né, que a gente costuma chamar muito de SKU, e já tem um horizonte mais curto. Depois vem o Detailing Scheduling, que a gente chama muito de PCP ou PPCP, que é um processo diário, no nível mais baixo de granularidade, nível de produto, de componente, de matéria-prima também, né? E aí já não tem mais nenhum horizonte mensal, né, olhando mês para frente, mas sim semanal, que é o curtíssimo prazo. Então, dessa forma, funcionam os processos de planejamento da cadeia de suprimentos, que não se resume ao S&OP. O S&OP é um deles, muito importante porque faz o meio campo, vamos dizer assim, entre o que é estratégico e o que é operacional, dando a direção para a empresa de uma forma bastante atualizada e com um bom nível de detalhamento, de granularidade para suportar de forma eficaz a tomada de decisão. Então, acho interessante sempre trazer isso, porque resume muito do que é o planejamento na cadeia de suprimentos e localiza onde é que está o S&OP no meio de toda essa sopa de letrinhas aí, vamos dizer assim. Como é que o S&OP funciona na prática, né? Agora entendendo um pouquinho na execução de dia a dia, como é que funciona isso, né? O S&OP, ele tem, existem literaturas que trazem 4 fases, 5 fases, 6 fases, até mais. Nós gostamos de atuar com uma literatura muito baseada em Thomas Wallace, como eu já comentei, que são 5 fases, através de um ciclo mensal. Essas 5 fases acontecem ao longo do mês. Tudo inicia lá na área comercial, lá na área de marketing, através de uma etapa que é prever demanda. O que é isso? Eu preciso olhar para trás, olhar para o passado, olhar para os meus dados históricos, né? Tentando tornar minha empresa também cada vez mais data-driven, e entender quais são os comportamentos, os padrões de comportamento da minha demanda, da minha empresa no meu histórico, e quais desses padrões eles têm uma tendência, uma probabilidade muito alta de se repetir no futuro. Então, eu aplico métodos estatísticos, desde uma média aritmética, por exemplo, pode ser considerado um método estatístico, a gente não pode menosprezar a eficácia de nenhum desses métodos, até a implementação de inteligência artificial, machine learning, com redes neurais, ou deep learning e tudo mais, para entender e conseguir prever o futuro, prever a minha demanda futura com maior acuracidade possível. Muitas empresas travam aqui nessa etapa, porque prever demanda é uma atividade árdua, né? Primeiro porque o primeiro princípio do planejamento de demanda é que ninguém acerta. Se beneficia mais simplesmente de quem erra menos. Se eu errar minha previsão menos do que a do meu concorrente, eu vou estar melhor planejado, melhor preparado do que ele. Mas acertar, ninguém vai acertar. Essa primeira etapa gera a segunda etapa, que é parecida com ela, vocês vejam que até o nome é parecido, que é planejar demanda. Qual que é a diferença de prever e planejar? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando agora? Vocês estão me escutando? Estamos sim. Ah, tá bom. Eu acho que deu uma travadinha aqui na minha imagem. Perfeito. Acabei checando com vocês para garantir. Então, a segunda etapa, que é planejar a demanda, é conseguir obter uma previsão qualitativa, que é o quê? O que aconteceu no passado pode ter Acho que ele caiu, será? Acho que caiu.
Não, ele tá aparecendo aqui para mim. Acho que deve ter algum probleminha de internet. Vamos esperar um pouquinho. É por isso que ele já comentou se estão escutando, né? Sim, aham. Agora acho que ele vai voltar de novo. Uhum. Só um pouquinho, o pessoal já vai, o palestrante já vai voltar a entrar no Zoom. Só um pequeno problema técnico. Acontece, né? Vou resolver as perguntas aqui, tem bastante pergunta já. Vou dar uma ligadinha lá para ele. Uhum. O Marcelo Oleskovski falou que ele não estava escutando, né? Então, já daquele momento que ele já deu problema na conexão dele, né? Primeira vez, né, Fedalto, que acontece uma queda assim com palestrante, né? Com palestrante, sim. Já aconteceu comigo. Primeira vez. Comigo também, várias vezes já. Pô, nós já fizemos essa 53ª palestra técnica. É a primeira vez que acontece isso. Exatamente. Quando acontece com a gente, ninguém nota, porque nós somos o palestrante, né? Pois é, verdade. O Daniel... Aí tá voltando. Opa, tá voltando. Oi, pessoal, tá me ouvindo agora? Ô, Guilherme, Agora sim. perfeito. Tudo bem, Guilherme? Desculpa, a conexão aqui em casa desde ontem tá horrível. Já reclamei aí com o provedor, mas pelo jeito não conseguiram equalizar ainda. Me desculpem. Espero que não tenhamos mais problema. Ok. Até onde vocês me escutaram? Então, o que eu comentava com vocês é que a segunda etapa é chamada de planejar a demanda, né? Ela é um pouquinho diferente da primeira, porque aqui nós estamos querendo fazer a previsão qualitativa, ou seja, incorporar nessa estatística que foi gerada na primeira etapa dados de feeling, de feedback, tanto dos clientes diretamente, quanto da nossa área comercial, da nossa área de marketing, para ajudar a construir um número, né, de demanda futura e consensar esse número com toda a empresa. Uma vez que a gente tem o número de demanda em mãos, a gente passa a bola para a área de operações, né? A área comercial passa a bola para a área de operações e nós vamos planejar a cadeia. Então, qual que é a capacidade ideal para atender essa demanda? Qual que é o plano de produção? Qual que é o plano de compras? O plano de armazenagem? O plano de distribuição? Que vai atender de uma forma mais customizada, mais otimizada em termos de custo, em termos de nível de serviço, em termos de uma série de outros parâmetros, vai atender melhor a empresa e a sua cadeia de suprimentos. Como é que eu colaboro com os meus fornecedores para que eles saibam também qual que é o melhor modo de me atender mais à frente, dada essa demanda que está por vir. Basicamente é isso. Com base, tendo em mãos, né, esses planos todos de operações e o plano de demanda, a gente tem insumos para transformar todos esses cenários em DRE, demonstrativo de resultado. Qual desses caminhos que a gente pode planejar em termos de cadeia, em termos de demanda, geram o melhor resultado financeiro para a companhia? Então, essa fase aqui, que é a fase chamada de pré-cenopia, é uma fase que deve ser
patrocinada, vamos dizer assim, pela área financeira, ou área de controladoria da empresa, no sentido de auxiliar a traduzir todos esses números operacionais, esses números físicos que a gente trabalhou até então, em números monetários para a empresa, de receita, de custo do produto vendido, de CPV, de despesa, de tudo isso, e no final da linha, lá no lucro líquido, ajudar a decidir qual que é o melhor cenário para seguir, olhando sempre um horizonte de médio prazo, de 3 meses a 18 meses, para que a gente tenha tempo hábil para fazer as alterações que a gente precisa fazer na cadeia. Eu preciso desenvolver um fornecedor novo, eu preciso contratar pessoas para trabalhar na operação, eu preciso desenvolver um novo produto. Tudo isso demanda tempo, demanda um certo lead time, que pode ser, inclusive, bastante extenso. Então, o S&OP ele precisa olhar para esse médio prazo para preparar a empresa para tudo isso. Então, aqui na reconciliação financeira, a gente dá números financeiros que, ao final do processo, na quinta etapa, lá no final do mês, a gente vai sentar com o presidente e os principais diretores numa reunião que a gente chama de reunião executiva de S&OP. Muita gente confunde o processo todo de S&OP, todas as etapas que ocorrem por trás, com esse último processo. E aí lá nós vamos mostrar, nessa reunião, esses planos todos gerados, esses cenários analisados, né? E vamos dar subsídio para que a diretoria, o CEO, né, os principais gestores da empresa consigam tomar as decisões que são importantes e que vão ajudar no desempenho da empresa no médio prazo, no horizonte tático. E depois nós vamos comunicar esses planos para as demais áreas e para os demais níveis hierárquicos da empresa, fazendo com que isso desça e todo mundo dentro da companhia consiga olhar para os mesmos números, olhar para os mesmos planos. Depois a gente sabe que a gente tem outras ferramentas para gerir o dia a dia, o curto prazo, porque existe um erro que está dentro desses planos, né? Uma vez que a gente não consegue acertar 100% a nossa previsão, é uma utopia, a gente tem alguns erros, depois a gente tem outras ferramentas no dia a dia para conseguir gerenciar isso, que é o que a gente falou quando eu apresentei a Value Chain, do SNOE, Sales and Operations Execution, ao invés de Sales and Operations Planning, dos nossos tradicionais processos de PCP, de Plano Mestre de Produção, de MRP, planejamento de compras, tudo isso. Então, o S&OP vai ser o balizador, o plano que vai ser o orientador de todos esses processos depois na execução de dia a dia da cadeia de suprimentos. Então, o que o S&OP consegue trazer de benefício tendo isso aplicado com um certo grau de maturidade? Primeiro, o primeiro nível de benefício, vamos dizer assim, é em termos de nível de serviço ao cliente. Isso são tudo números de várias pesquisas, de vários benchmarks mundo afora, reais. Então, o S&OP costuma trazer para as empresas uma redução, né, de lead time de entrega, no tempo médio de entrega, de 10% a 15%, ao mesmo tempo que gera uma melhor pontualidade da entrega, uma melhor confiabilidade nos prazos prometidos, de 18% a 23%. Quando a gente fala de estoque, os números são ainda mais expressivos, sendo que o S&OP pode reduzir, tem potencial para reduzir de 20% a 30% o volume de estoque total da companhia. E essa redução ela é obtida por um indicador que eu acho mais importante ainda, que é esse aqui, que é a qualidade do estoque, ou a saúde do estoque. Se eu tenho 100 milhões de reais de estoque na minha empresa, quanto por cento desses 100 milhões são estoques saudáveis, são estoques de produtos que estão com uma cobertura balanceada, uma cobertura dentro de uma política de estoques, ok? Que, por um lado, está me equilibrando o meu fluxo de caixa e os meus custos de estocagem, e, por outro lado, está me garantindo um bom nível de serviço. E quanto que é o percentual desses 100 milhões? Quantos milhões de reais estão lá no estoque? Que, na verdade, estão ou obsoletos, ou danificados, ou estão com uma cobertura muito alta, que quando eu for vender, eu vou ter que dar um grande desconto para vender esse estoque, porque senão eu não vou conseguir desovar, né? E aí eu vou trazer prejuízos para a empresa. Então, é um indicador super importante que o S&OP consegue reduzir, de melhorar de 30% a 50%. Por uma outra perspectiva, uma perspectiva mais financeira, mais de custo, essa melhoria de estoque consegue trazer um ganho de capital de trabalho, de capital de giro, de fluxo de caixa, como vocês estão acostumados a chamar nas empresas de vocês, de 20% a 30%. Né? Então, a gente sabe que isso é fundamental, né? Muitas empresas procuram o S&OP em função disso,
inclusive várias empresas, inclusive na região sul, posso afirmar, porque o que acontece? Uma empresa ela pode dar lucro, pode estar dando lucro, mas pode ir à falência por falta de caixa. E uma empresa pode estar dando prejuízo, mas nem perto de ir à falência porque tem caixa sobrando. E um dos principais fatores que impactam a necessidade de caixa da empresa é o chamado estoque, né? Então, se a gente conseguir trabalhar isso de uma forma mais equilibrada, automaticamente a gente está equilibrando esse ponto também. E aí, outro ganho importante é o ganho no custo de transformação, que vai ser refletido no custo do produto vendido. Uma vez que eu consigo planejar a minha cadeia com mais antecedência, com mais acuracidade, com mais granularidade, eu tenho mais chance de estar com a minha fábrica, a minha logística, os meus fornecedores preparados para atender essa demanda, e aí fazendo menos setups, tendo menos fretes urgentes, né? E reduzindo uma série de desperdícios que geralmente a gente tem ao longo da nossa cadeia de valor. Então, o S&OP consegue ajudar aqui numa média de 13% a 20%. E a última perspectiva, mas que ela é super importante, é uma perspectiva mais comercial mesmo. A gente sabe que hoje nós consumidores, nós queremos as coisas através desses dispositivos que a gente tem aqui, chamado smartphone, a gente tem acesso a dados a todo momento. Então, se eu quero comprar um mouse, eu sei em 2, 3 minutos quanto custa um mouse em 10, 15 fornecedores, e eu sei qual é a disponibilidade, qual que é o prazo de entrega, eu sei uma série de dados. Então, quem tem o estoque mais calibrado, ou quem tem o prazo de entrega mais ajustado, consegue perder menos vendas, né? E aumentar, consequentemente, no médio e longo prazo, o seu market share. E isso se traduz na S&OP de 10% a 15%. Ao passo que, tendo também um melhor poder de negociação, uma melhor barganha na negociação, porque eu tenho disponível o mouse, por exemplo, agora, e os meus competidores não os têm, então o poder da negociação na hora da venda está comigo. Consequentemente, eu consigo traduzir isso em margem de contribuição ou margem de vendas de 5% a 10% numa média. Então, vocês vejam que são ganhos em várias esferas da empresa e em ganhos significativos, comprovadamente aí em níveis mundiais. Claro que para se ter esses ganhos, principalmente com esses valores, a gente precisa ter um nível de maturidade já implementado. Então, nós temos uma metodologia para medir qual que é o nível de maturidade de implementação da S&OP em cada empresa, com base em 5 níveis, que são o reativo, o antecipativo, o integrado, o colaborativo e o orquestrativo. Esses níveis a gente mede com base em alguns critérios. Qual que é o foco do processo, qual que é o alinhamento que ele gera na cadeia, qual é a robustez e a flexibilidade do processo mesmo, das etapas do S&OP, tecnologia que se emprega, qual que é a amplitude que o S&OP tem em relação à equipe dentro da empresa e qual que é a frequência com que o processo é rodado. Então, aqui eu não vou entrar em cada um dos tópicos, eu posso até disponibilizar o material para quem tiver mais interesse, mas, basicamente, à medida que a gente vai avançando aqui, a gente avança o nível de maturidade. No início, quando as empresas estão caminhando, né, com a S&OP, o objetivo maior, o que é? Como que eu faço para atingir o meu orçamento? Né? Então, a peça orçamentária, aquela realizada no final do ano, ela ainda é muito importante. Então, as empresas tentam sempre equiparar a demanda e oferta, né, que já é o segundo nível aqui, para atingir um orçamento. Num terceiro nível, as empresas já estão preocupadas em como é que fazem para aumentar a rentabilidade da empresa. Eu não quero só equiparar demanda e oferta, balancear esses dois importantes fatores, mas eu quero saber como é que eu aumento a rentabilidade da minha empresa. Então, eu já começo a ter mais alinhamento, eu já começo a ter análises financeiras dos meus planos, que até então eu não traduzia os planos no aspecto monetário, aqui eu já consigo fazer isso. No quarto nível, que é o colaborativo, eu já estou preocupado em saber como é que eu vou aproveitar as oportunidades que a cadeia me dá e mitigar os riscos. Então, eu já começo a olhar, tirar o meu olhar só da minha fábrica, da minha operação, e começo a olhar também para os meus clientes e para os meus fornecedores.
já buscando também uma integração aí de gestão de portfólio, né, gestão de produtos, os lançamentos, as descontinuações e também uma gestão de preços acoplada ao processo de S&OP. E por último, eu estou preocupado em como que eu quero orquestrar a cadeia de suprimentos end-to-end. Então, eu já não estou olhando só para os meus principais stakeholders, eu já estou olhando para um aspecto da minha cadeia de valor completa. Não só o Tier 1, mas também o Tier 2, Tier 3 e por aí vai. Então, eu já começo a ter aqui ajuda de tecnologias mais avançadas, tecnologias preditivas e inteligência artificial aplicada no processo. Então, se vocês... aqui é um pouquinho, né, de uma pesquisa também em nível mundial da Gartner, que traz para a gente que só uma em cada 3 empresas, ou 32%, vamos dizer assim, consegue atingir o nível 2 de maturidade e superar ele, né? Então, 1/3 consegue ultrapassar o nível 2 e ir para o 3, 4 e 5. Os outros 2/3 ficam somente até o nível 2, né? E só 3% das empresas conseguem atingir o último nível, que é o nível de ser benchmarking, né? O nível 5. Se vocês quiserem medir de forma gratuita, a gente pode fazer um assessment, que é esse programa que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Clicando, né, ou acessando esse QR Code, vocês vão ter acesso a um formulário, que vocês vão responder algumas perguntas, e lá vocês vão conseguir medir o nível de maturidade que a empresa de vocês tem em S&OP. E aí depois a gente vai marcar uma devolutiva com cada empresa participante, trazendo qual nível que vocês estão, e insights de melhoria para que vocês possam construir um roadmap aí de melhorias no processo de médio, longo e curto prazo. Tá? Então, fica aqui a sugestão. Se vocês também tiverem interesse, não estiverem conseguindo acessar por aqui, vocês podem procurar a gente, que a gente passa o link. Eu quero fechar a apresentação falando dos principais fatores para quem já tem S&OP e não consegue chegar com a S&OP ainda mais longe, em horizontes maiores, em níveis de maturidades maiores. Quais são o que a gente vê como consultoria na prática? Quais são os principais entraves que fazem com que as empresas não consigam evoluir? Então, um entrave muito importante é o foco excessivo em detalhes. As empresas tentam tratar no S&OP do SKU, do cliente, ou do problema que está acontecendo no nível de detalhe muito grande. O S&OP busca fazer gestão tática. Então, agregar as informações em família de produto é extremamente importante. Outro ponto que é muitíssimo comum é o foco que o S&OP tem no curto prazo e não no médio prazo, no horizonte tático de 3 a 24 meses. Para o curto prazo, como a gente viu lá no começo da apresentação, existem outras ferramentas que estão incumbidas disso. Então, o S&OP precisa ter um foco, um viés tático. Outro ponto é a falta de patrocínio. O que é isso? Para tomar decisões nesse horizonte de tempo, envolvendo muitas vezes milhões de reais, a participação desse executivo aqui, chamado CEO, chamado presidente, é extremamente importante. Ele precisa ser o principal sponsor do processo. Se ele não for o principal, existe problema, existe oportunidade para uma melhoria na educação corporativa, vamos dizer assim, de S&OP dentro da empresa. Outro ponto é as reuniões focarem no passado. A S&OP não quer olhar para o passado, a S&OP quer olhar para frente. Por mais que a primeira etapa do processo seja olhar para o passado para prever o futuro, mas eu não estou falando especificamente do passado no S&OP. Eu estou usando dados do passado para falar, para planejar, para discutir, para tomar decisões com base no futuro e não me ater ao passado. Outro ponto é que o S&OP não foca em estratégia. Quem faz estratégia é o business plan. O S&OP também, assim como não olha o curto prazo, também não faz estratégia. E, complementando, o sexto ponto é uma coisa extremamente importante, que isso é muito cultural, inclusive nós, como brasileiros, temos muito isso, que é a falta de disciplina. Sales and Operations Planning é processo e é mensal. Todo mês ele deve seguir a mesma estrutura. Pode ser melhorado? Pode, mas ele exige atividades que precisam ser feitas todo mês como uma rotina. Se você, cada mês, for deixando uma atividade para trás, ao final
você vai ter um processo de S&OP bastante comprometido. Falta de governança é outro ponto. Como um processo não precisa dar origem necessariamente a um departamento, pode ser um processo que vai percorrendo as áreas da empresa, mas ele precisa sim de um líder e um time bem definido com papéis e responsabilidades. Cada um tem que saber o que faz e qual que é a sua importância, o seu impacto dentro do processo. Um outro ponto é a falta de análise de causa raiz, né? As decisões elas precisam ser tomadas e precisa ter uma profundidade muito boa de entendimento dos problemas para chegar a atacar as causas e não os efeitos. E aí conseguir tomar as decisões mais assertivamente. O nono ponto é a carência de tecnologia, né? Quando se tem uma indústria com muitos produtos, o portfólio é muito vasto, o ciclo do produto é muito curto, o produto nasce, cresce e morre muito rápido, ou a indústria é muito verticalizada, se tem muitas importações, tudo isso, se torna mais difícil fazer as análises de S&OP só com Excel, por exemplo. Então, a tecnologia ajuda sim e é importante, é aliada ao processo, mas eu diria que não é fundamental em muitos casos, tá? E por último, botei por último, mas não menos importante, é o que eu chamo de falta de capacitação. Lembra que eu falei para vocês que a S&OP nasceu em 80, foi se difundir nos Estados Unidos, levou um tempo para chegar no Brasil e para começar a se difundir no Brasil. Só 3% das empresas, a nível mundial ainda, conseguem chegar no nível de serem benchmarks, no nível 5 de maturidade do processo. Então, consequentemente, tem muito pouco profissional disponível no mercado que já atuou com S&OP com esse nível de excelência alto. Então, falta capacitação, falta disponibilidade de talentos. Então, capacitar a sua equipe, desenvolver a sua equipe interna é uma chave importante. Afinal, S&OP é processo, processo é liderado por pessoas. Então, as pessoas são fundamentais estarem preparadas, estarem capacitadas. Basicamente, são os top 10 motivos que eu queria instigar em vocês a analisarem como é que está o S&OP de vocês, porque são os 10 maiores entraves, aí, os 10 maiores ladrões de performance, posso dizer assim, do processo em empresas dos mais diversos segmentos. E dessa forma, eu espero ter contribuído aí com vocês, né? Para quem já atua, para quem não atua com a S&OP, de ter uma noção do que é um processo, para quem atua, ter um pouquinho também de bagagem para instigar algumas análises mais aprofundadas, e fico à disposição, né, para esclarecer dúvidas, tanto aqui agora como depois. Está aqui o meu e-mail, o meu telefone, o site da Velocity Consultoria, também está aqui o meu LinkedIn. Fique à vontade para entrar em contato da forma que mais for conveniente. Muito obrigado novamente ao IEP pela oportunidade. Nós que agradecemos, Guilherme, excelente apresentação, bem didática, tal como a da Ana, né? Vocês são bem didáticos, concisos nas colocações, parabéns, né? O Giancarlo Fedalto, nosso coordenador da Câmara Técnica de Processos em Engenharia Mecânica, ele vai, então, agora, nesse momento, ler as perguntas, né? E quem veio as perguntas, para que você possa fazer elucidar as dúvidas. Ok, tudo bem, Guilherme. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, que eu estava com um cliente e não consegui sair no horário. Guilherme, estou aqui só... Prazer, tudo jóia. Bem, eu tenho aqui só alguns elogios do pessoal, certo? Ótimo, fico contente que tenham gostado. Não sei se você consegue também, do Daniel, do Glauber Silva, do Marcelo, que mais... Bem, tem bastantes pessoas aqui elogiando, parabéns. Eu acho que não tem nenhuma pergunta no momento. Acho que foi bem didático, então é muito fácil de entender e acaba não tendo nenhuma pergunta. Estou dando uma corrida aqui em todos os lados. Tá, eu que participei do último evento do Value Chain, né? Lá na Univille, achei bastante interessante. Não só pela qualidade dos trabalhos publicados, né, pelos prêmios referidos, todos os prêmios assim do dia a dia que a gente vê, né, achei muito interessante aquela aplicação dos drones na Renault, fazendo a parte de checagem na parte de logística, né, na Volvo? bem
bem interessante aquele prêmio que foi dado, né? Acho que em 2019 esse, né? Isso, e foi para a Volvo, A não para a Volvo Renault. também. O da Volvo, aquele da Natura, também achei muito interessante, né? São Pô, ganhos tá cortando um em pouquinho. volume absurdo, que a gente não tem a mínima ideia, né? E do saving que tem para aplicar a parte de gestão, né? De SOP, né? Achei bastante interessante Exato. mesmo. Quais são os fatos, Guilherme, que você vê hoje em relação às organizações? Se você tem basicamente disponível hoje toda essa informação, né? Por que as empresas hoje não usam esses conhecimentos de gestão para melhorar aí os seus processos produtivos e no processo de obtenção de mercadorias através do planejamento de demanda através de vendas? Alô, Guilherme, você está escutando, Guilherme? Será que travou, Guilherme? Eu acho que travou. Eu acho que tem um problema novamente de internet. Então, De link, né? exatamente. Alô, Guilherme? Pessoal, vamos aguardar um momentinho. Deve ter caído o link do Guilherme, como ele comentou, que anteriormente teve problemas aí de comunicação. Agora ele saiu. Vamos esperar só um pouquinho para ele responder. E fiquem também livres aí para fazer as perguntas aqui no chat ou na aba QIA, onde é possível vocês interagirem aí com o Guilherme. O Guilherme já vai voltar. Ok, a Ana está falando comigo na aba, o Guilherme está tentando retornar. Só um momentinho. Ele já vai voltar. Nunca foi tão importante ter uma internet estável hoje, né? Hoje em dia, realmente, nós temos um... Porque a parte da coisa, veja bem, no começo da palestra, né, ele colocou ali como quase 76% hoje dos líderes nas indústrias, nas organizações, né, consideram muito grave a situação da falta de comunicação entre eles. Né? Exato. Já dentro do mesmo espaço delimitado geográfico, já é difícil você tocar uma organização. Imagine, às vezes, utilizando apenas os meios eletrônicos que nós temos hoje, né? Às vezes as coisas também funcionam no tete-a-tete, no face-to-face, né? Precisaria estar aí à frente do processo, mas, infelizmente, com a Covid e as suas implicações, todos nós estamos aprendendo a sair dessa situação e poder fazer uma gestão à distância a melhor possível. Né? Nós estamos reaprendendo, né, novamente a trabalhar. Bem diferente do que era no passado. É verdade. E esse aprendizado ele vai ser perenizado, porque a partir do momento que nós tivemos um ganho nessa escala de conhecimento, isso provavelmente será doravante duradouro. Né? Não vamos voltar a ser ou fazer o que fazíamos no passado. Né? Até porque nós também não sabemos, né, Fedalto, quanto tempo essa pandemia vai durar, né? Alguns dizem 4 anos, né? Porque talvez mesmo com vacina e tudo mais, a forma de nós tratarmos a doença vai ser bem diferente do que nós tínhamos de conhecimento sobre outras doenças que aconteceram no passado. Né? Exatamente. Bem, voltando, acho que não sei se o Guilherme vai conseguir retornar. Eu acho que não vai voltar, né? Que nem a então, Ana. Nós vamos agradecer a presença de todos vocês. Exatamente. Eu ligo pro Guilherme até para esclarecer a situação toda, né? Não tivemos as perguntas. Eu fiz uma pergunta e infelizmente caiu o link.
mas agradecemos a presença de todos vocês, em nome do nosso presidente Horácio Guimarães e nosso diretor técnico Ferruccio Kochinski, tá? Agradecemos em meu nome também como diretor adjunto do IEP, Antônio Carlos Moura, e o Giancarlo Fedalto como coordenador da Câmara Técnica de Processos e de Engenharia Mecânica. Agradecemos a presença de todos e um abraço. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna.